Olá, meu amigo concurseiro. Eu sou o professor Gilson Fernandes e o motivo de nós estarmos aqui hoje é justamente porque o exemplo resolveu dar algo a mais aí, um empurrão na tua preparação para concurso público. Hoje a finalidade de nós estarmos aqui é justamente corrigirmos as duas últimas provas dos editais que estão aí no mercado. A prova do Bampará e a prova do BASA. Os editais já estão no mercado, as pessoas já estão se preparando, a prova já está aí às portas. Então nós resolvemos colaborar aí com a tua preparação, te dando esse plus, esse presente, justamente para você se situar de como as instituições que vão fazer a tua prova vão poder cobrar o assunto informática na tua prova, tá? Então hoje nós vamos justamente falar das últimas provas da Sesgram, onde ela cobrou informática. Então a gente vai começar justamente pelas questões da prova do BASA. Presta bem atenção. A Sesgram, aqui e ali, ela tem o hábito de colocar imagem, figura nas questões. Então é muito importante quando você estiver estudando o assunto informática, você preste atenção no layout, na interface do aplicativo. Você vai ter que ter na tua cabeça ali o que é dentro de um aplicativo, o que é uma barra de títulos, uma barra de menus, barra de ferramentas, formatação, o que é as ferramentas de controle de janela, enfim, você vai ter que ter uma noção muito bem detalhada na tua cabeça da interface do aplicativo. Por exemplo, se ela vai cobrar o Word na prova, tá? Editor de textos Word, tu tem que estar ali exatamente qual ferramenta aí adequada para você fazer aquela ação que você quer fazer no seu documento, tá? O que você vai ter que acionar ali. E ele vai te dar o passo a passo na prova para você poder identificar se a ferramenta que ele está indicando está realmente relacionada com aquilo que está entre as assertivas. Então presta muita atenção nas ferramentas, nas barras de endereço, digamos, dos browsers. Presta muita atenção nas ferramentas do Word, do Excel. Presta muita atenção nas funcionalidades do passo a passo que um aplicativo vai realizar quando você mandar ele fazer alguma ação para você. Só para você ter uma ideia, vamos começar com a primeira questão da prova do BASA. E a gente, da prova passada, tá? Do concurso passado do BASA, eu mantive aqui justamente o número da questão. Gilson, essa não é a primeira questão que tu vai resolver? Sim, mas era a questão de número 26 na última prova do BASA. Se você for para a internet, baixa a prova, você já pode inclusive acompanhar a correção vendo a questão. Tá claro? Então presta bem atenção. A 26ª questão da última prova do BASA, ela coloca assim, olha o que eu te falei, olha. A figura a seguir exibe um menu com várias possibilidades de configuração do Mozilla Firefox, tá? Aí ele vai lá e te dá a janela, ele vai lá e te dá a imagem. Tu vai ter que te situar o que é isso dentro do Firefox, tá ok? Então ele te dá a imagem e ele te pergunta, em qual delas encontra a opção de bloqueio de pop-up? Aí ele vai lá e te dá as assertivas, tá? Para você poder escolher onde você vai bloquear os pop-ups. Gilson, o que é pop-up? Pop-up são aquelas janelinhas que ficam abrindo quando você abre determinados sites. Tá? Elas são o próprio browser vai lá e abre janelas de propaganda, ela vai lá abre uma janela para confirmar alguma coisa. Então essas janelinhas de propaganda que ficam abrindo no teu browser durante a tua navegação, você chama de pop-up. O próprio browser permite que você bloqueie isso. Presta bem atenção. Não vai confundir os pop-ups, tá? com as propagandas que são geradas numa página da web no browser por um programinha, por um malware chamado de Adware. Adware é um tipo de malware que fica no teu computador reproduzindo propaganda o tempo todo. Em qualquer parte da página que tu abra, ele vai lá e abre uma janela fazendo uma propaganda de uma loja, de um produto,
tá? Isso ali é encaixado justamente no contexto da página. O pop-up não, ele abre outras janelinhas. Mas isso você pode bloquear. Mas ele está te perguntando dentro do Firefox, onde é que tu faz isso? Então preste bem atenção. Para você poder acessar essas ferramentas do Firefox, tu vai ter que ir lá na barra de menus, tu vai ter que ir em ferramentas. Bem aqui em ferramentas, tu vai lá e pede e clica em opções. O Firefox ele vai te abrir essa janela aqui, aonde tu vai poder configurar o Firefox. Aí ele vai te dar aqui, olha, aquelas ferramentas que ele deu em aberto. Aqui tu tem geral, pesquisa, conteúdo, aplicativos, privacidade, segurança, sync, que é a sincronização, e algumas configurações avançadas. Então vamos ver dentro dessas opções aonde tu pode bloquear o pop-up. Por exemplo, aqui logo no início da guia geral, tá? Bem aqui, é onde você vai, por exemplo, poder definir qual é a página inicial da tua navegação. O que é a página inicial? Isso é aquela página que você programa para o Firefox iniciar justamente quando você abrir. Abriu, ele já vai direto carregar aquela página. É a página inicial que está configurada, tá? Para o Firefox carregar para você no momento que você solicitar o funcionamento dele. Só que se você quiser, inclusive, se você não quiser usar um site específico, você pode usar a página que está aberta. Digamos, o próprio Firefox já abre a página dele. Tá? A página da Fundação Mozilla, que produz o Firefox, ele já abre direto a página. Mas você pode, então, pegar alguma página dos seus favoritos. Digamos, tem uma página aberta, já que é aquela página, acessa um site, não, eu quero usar a página da empresa que eu trabalho. Não, eu quero usar a página do exemplo como a minha página inicial. Toda vez que eu abrir o Firefox, eu quero que ele já me informe logo sobre os principais concursos públicos, o que está acontecendo nesse mercado. Então, tu coloca aqui www.cursoexemplo.com.br. Toda vez que o Firefox abrir, ele já vai direto para a página do exemplo. Se o exemplo estiver dentro dos favoritos, tu vai lá e seleciona os teus favoritos, não abre a página do exemplo. Ou então, tu pode mandar restaurar o padrão, ele volta a carregar para você a página do Firefox. Gilson, se eu não quiser nenhuma página, eu quiser que ele carregue em branco, pode, também pode, é só não preencher nada aqui, tá? Ele vai lá e abre a página para você em branco. Também aqui, você vai poder definir em qual endereço ali no teu HD, você vai querer que os arquivos que você fizer download pelo Firefox sejam depositados. Aqui você define exatamente o caminho, digamos, tu queres que seja armazenado na tua unidade C, dentro da pasta downloads, ou então tu cria uma pasta específica, todos os arquivos, todos os downloads, cria outras pastas, tu define onde é que tu queres que os arquivos baixados pelo Firefox para você sejam armazenados. E também você define justamente as abas, como é que você quer que elas abram. Quando os sites requisitarem nova janela, tu abre noutra aba, mesmo ele solicitando outra janela, o site que abrir outra janela, o Firefox força que ele abra dentro de uma aba. Somente carregar abas ao selecionar, ao abrir o link em uma nova aba, carregá-la imediatamente, e tem o que você define como é que tu queres manipular as abas. Mas tu está sentindo falta de nada? Tem alguma opção aqui falando para você bloquear pop-up? Não, né? Então vamos para outra ferramenta aqui logo a seguir, tá? Na outra aba que ele fala da ferramenta pesquisa. Aqui você define as ferramentas de pesquisa que o Google que o Firefox, ele vai direcionar pesquisas quando você fizer através dele. Então você define logo aqui o site que você quer, você pode usar aqui, ele te dá uma lista, olha, o Yahoo, o Bing, o próprio Google, o SlideShare, o Twitter, o Wikipedia, você define aqui aonde você quer que ele faça a pesquisa para você. Quer o Google? Vai aqui, tá? Ele mantém aqui o Google para poder fazer pesquisa, ele sempre vai direcionar as pesquisas para cá, vai usar os motores de busca do Google para pesquisar para você. Eu também não estou vendo aqui nada que permita que você bloqueie pop-up, né? Vamos para outra ferramenta aqui, conteúdo. Opa! Aqui em conteúdo, tu já tem aqui, olha, conteúdo DRM. O que é esse DRM? Quem acompanha de perto a evolução do mercado de informática sabe que hoje existe um problema muito sério entre a Apple, as fundações de software livre com a Adobe. Por quê? A Adobe ela produz um plugin que é adicionado aos browsers, que é o Flash Player.
Através do Flash Player, você consegue reproduzir vídeos, você consegue reproduzir banners animados. Tem algumas coisas de multimídia que só são executados por eles, justamente no browser, tá? E eles estão se afastando disso. Inclusive, é uma nova ferramenta que o Firefox está introduzindo para poder reproduzir mídia. Então, aqui tu diz para ele reproduzir conteúdos DRM, tá ok? Mas aqui logo abaixo, tu vai ter, olha, bloquear janelas de pop-up. Se você mantiver isso aqui ativo, toda vez que algum site que você visitar, ele tentar forçar a abertura dessas janelas, o Firefox vai bloquear. Então, olha, é possível você bloquear os pop-ups justamente aqui dentro da opção conteúdo. Vamos voltar lá para a nossa questão? Vamos ver se ele dá alguma coisa. Olha, geral, abas, conteúdo. Então, a assertiva correta da nossa 26ª questão da prova anterior do concurso do Banco da Amazônia do BASA é a assertiva B, tá? Você consegue justamente bloquear pop-ups dentro da opção conteúdos. Ok? Bacana? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a 27ª questão. A figura a seguir mostra uma planilha do Excel que contém um relatório de vendas de caixas de sabão em pó, comercializadas por uma empresa atacadista do ramo de produtos de limpeza. Ele dá a figura aqui, né, dizendo que isso aqui é um pedaço da planilha do Excel, e vamos continuar a ver o que ele quer. A questão é imensa, tá? Mas olha lá. As linhas, tá, contém as quantidades de caixas vendidas em cada trimestre do ano passado, enquanto as colunas exibem as quantidades vendidas separadas por área de comércio. Aí você tem varejo, atacado e exportação. Na última coluna, são mostrados os percentuais de venda de cada um dos trimestres em relação ao total de vendas do ano. Aí ele coloca, os percentuais são calculados como apresentado abaixo. Ele vai te dar uma formulazinha aqui na questão. O percentual ele é igual ao total do trimestre dividido pelo total de vendas do ano vezes 100. Tá? Então ele quer achar o quê? Percentual aqui, tá? Então vamos continuar a nossa questão. Imensa, tu tá vendo, né? O profissional de vendas que elaborou essa planilha é um profundo conhecedor do Excel. Por isso, ele escreveu uma fórmula na célula I3 e a copiou para as células I4, I5 e I6. Qual fórmula foi digitada na célula I3 para que o resultado exibido na figura acima fosse produzido? Aí ele dá justamente as assertivas. Olha, é uma questão trabalhosa, tá? Deu para te perceber que só o enunciado dela, com figura, tudo ela é cansativa até de ler. Mas não vai ter jeito, mano. Esse tipo de questão é melhor tu abrir ali no lado da tua prova, tenta reproduzir mais ou menos o que ele está fazendo, tenta desenhar um pedaço da planilha do Excel, joga isso lá dentro e vê o que vai acontecer. Vamos fazer mais ou menos isso aqui, olha. Vamos jogar aqui, eu peguei todos os dados que ele deu na planilha, ali na figura, e joguei dentro de uma planilha do Excel. Ele quer saber o seguinte, qual fórmula que ele usou dentre essas aqui para poder calcular justamente o valor aqui, olha, de G3, tá? Por G8. Bem aqui, olha. Ele calculou, ele quer saber qual é a fórmula ele tem que usar justamente para calcular isso daqui, olha, tá? O que vai acontecer? Tu vai ter que justamente criar uma fórmula para multiplicar o valor de G3 pelo valor de G8. Então, logo aqui no início da resolução da questão, tem uma função que pode fazer isso. Por exemplo, se eu pego essa função aqui e digito aqui na minha célula I3, como ele fala, tá? Ele digita essa fórmula bem aí, eu vou fazer G3 dividido por G8 vezes 100. Se eu coloco isso aí, o Excel vai dar o resultado muito próximo. Ele usou regras de arredondamento. O Excel vai dar o resultado muito próximo do que está aí na questão, tá? Só que ele diz o seguinte,
Essa mesma fórmula que ele jogou aqui, ele copiou para essas outras células, aí 4, aí 5, aí 6, tá? Qual foi a fórmula? Só que se eu pegar essa fórmula aqui, que eu jogou aqui, e copiar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um outro valor ali. Por que vai acontecer isso? Porque o Excel ele vai ajustar as referências. Se aqui estava digitado aqui G3 dividido por G8, quando veio para cá, a fórmula se transformou em G4 dividido por G9. Aqui ele já pegou isso daqui, G4, tá? E dividiu por G9. G9 tá vazio, mano. É você o que? Está dividindo isso aqui por célula vazia ou está dividindo isso aqui por zero? O Excel vai te chamar a atenção, mano. Olha aqui o que tu está fazendo. Tu está digitando, tu está tentando dividir por zero. Tá claro? Então, essa função aqui, ela não pode ser colocada aqui porque não vai servir para fazer essa outra sequência de cálculos aqui. Copiando, ele vai ajustar as referências. De G3, tá aqui, vai mudar para G4, não tem problema nenhum. O problema vai ser quando ele mudar de G8 para G9. Não tem nada para ele fazer cálculo aqui. Então, o que eu vou ter que fazer para poder bolar uma função que venha para cá sem alterar justamente o endereço G8? Preste bem atenção. Quando você quiser multiplicar alguma coisa dentro do Excel, quiser fazer um cálculo no Excel com uma referência fixa, você vai ter que amarrar essa referência. Gilson, o que é referência? Referência a gente chama de referência justamente para o endereço da célula. Tá? Por exemplo, G4 é uma referência, G9 é uma outra referência. Então, se você quiser fazer cálculos no Excel, mas manter uma referência, copiando do jeito que ele fez aqui, sem que ela seja alterada, você vai ter que amarrar essa referência. Como é que você amarra alguma coisa no Excel? Eu costumo dizer nas minhas aulas, e quem já assistiu aula comigo sabe disso, eu costumo dizer que você vai ter que dar dinheiro para elas. Elas são corruptas, mano. Tu pode amarrar a coluna, tu pode amarrar a linha, tu pode amarrar a célula, se tu der dinheiro para elas. Por que eu estou falando dar dinheiro para elas? A gente vai usar o recurso do cifrão, o símbolo da moeda. Só que dependendo da posição que o cifrão estiver na função, você vai estar amarrando um determinado elemento. Presta bem atenção, olha. Aqui na minha assertiva B, ele está usando esse recurso. Ele colocou aqui, olha, cifrão G. Quando o cifrão estiver à esquerda do identificador alfabético, ou seja, à esquerda do identificador da coluna, eu amarro a coluna, tá? Mas ele colocou aqui o cifrão também à esquerda do identificador numérico, o identificador da linha. Então aqui ele está amarrando a coluna e ele está amarrando a linha G3. Explica uma coisa. Vai adiantar eu fazer G3 aqui, amarrar isso daqui, deixar G8 livre aqui? Se eu digitar aqui G3, tá, ele vai fazer aqui. Mas quando eu puxar, ele vai repetir G3 por G9. Porque ele não vai alterar essa referência, ela não está amarrada. Quando eu arrastar daqui para cá, ele vai fazer G3, vai amarrar G3 por G9. Se eu continuar amarrando, puxando, ele já vai fazer G3 por G10. Ele vai ajustando essa outra referência. Então eu já sei que a assertiva B também não me interessa, não serve. Vamos tentar justamente essa terceira aqui, olha. Eu estou pegando G3, estou deixando a referência livre, tá? Eu estou deixando a referência que a gente chama de relativa ou variável, porque se eu arrastar para cá vai mudar G4, G5, G6. Se eu arrastar para cá, tá? Vai também alterar o referencial da coluna. Então eu deixo essa aqui livre, mas aqui tem a coluna, mas eu estou amarrando a minha linha. Eu estou amarrando a minha linha 8, tá? Se eu pegar essa função aqui, digitar aqui dentro, olha, da minha célula desse jeito, se eu digitar assim, olha, G3 dividido por G, a referência está a variável aqui, o G, mas o 8, a linha 8 aqui, ela está amarrada, tá? Então, quando eu arrastar, vai mudar de G4 para G8. Quer ver só? Se eu arrastar para cá, o que o Excel vai fazer? Olha, digitar aqui, quando eu arrastar, ele vai fazer G4 por G8 também.
Por quê? A linha está absoluta. Como eu estou arrastando dentro da coluna G aqui, a coluna ele não varia, eu não preciso amarrar a coluna. Basta eu amarrar a linha para ele não mudar para G9, tá ok? Aí ele mudou já, olha, de G3 ele mudou para G4, mas repetiu a referência aqui. Se eu continuar arrastando, o Excel já vai fazer isso aqui, olha, G5 dividido por G8, olha. Aí ele vai colocar o resultado. Não está bem próximo aí da questão que tu está acompanhando, se tu baixou a prova na internet? Olha só, tá? A única coisa que o cara usou aqui um arredondamento, tá? Regras de arredondamento. Se eu continuar arrastando, o Excel já vai fazer aqui, olha. Ele já vai colocar aqui G6 dividido por G8. Ele já vai colocar o resultado aqui. E se eu continuar, pegar e copiar ela para cá, ele já vai fazer, olha, G8 dividido por G8, que vai dar 100. Tá ok? Beleza? Então, olha, nesse caso aqui, a minha assertiva correta dessa questão é justamente a letra C. Por quê? As minhas referências aqui, a G3, ela é relativa. A minha coluna aqui, G, ela continua relativa. Mas a minha linha 8, ela é absoluta. Ela está amarrada porque eu coloquei ali o cifrão antes dela. Então, a assertiva correta da 27ª questão da última prova do BASA foi justamente a assertiva C. Ok? Beleza? Preste bem atenção, olha. A gente está trazendo para você aqui essas questões resolvidas. Mas procura também as unidades do exemplo e faz as maratonas. Faz as maratonas que os professores oferecem todo final de semana, sábado, domingo, sábado à tarde, sábado de manhã, domingo de manhã, domingo à tarde. Justamente para você ir fortalecendo. Concurseiro, ele tem que fazer exercício, tá? Exercício é teste, é prova. Então, procura fazer as maratonas. Por exemplo, quando eu faço maratona, eu corrijo no mínimo 60 questões. No mínimo, as maratonas são marcadas para ter, geralmente, ter o tempo de 3 horas, mas as minhas, elas extrapolam muito, cerca, quase 1 hora a mais, por conta da quantidade de questões que a gente leva, a gente espreme a questão, diz por que aquela está certa e por que aquela está errada. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Então, procura as nossas maratonas que você vai ficar muito mais bem calçado, muito bem mais seguro para poder resolver as tuas questões. Mas vamos deixar de papo, tá? E vamos voltar aqui para a prova do BASA e vamos ver agora a nossa 28ª questão, tá? Na 28ª questão, o camarada coloca assim: novos recursos de navegação vêm sendo incorporados às aplicações disponibilizadas na web, como resposta à crescente demanda por aprimoramento visual das páginas e pela disponibilização de funcionalidades mais sofisticadas. Tais recursos, entretanto, podem incorporar novos riscos de navegação pelos sites da web. Qual tipo de risco está relacionado com a permissão para a instalação de cookies, tá? No computador do usuário? Aí ele vai te dar um monte de assertivas aqui. Primeiro, vamos ver o que é um cookie. Olha, Gilson, eu sei que cookie é biscoito. Sim, nesse caso aqui na web não. O que são cookies? Cookies são pequenas instruções que são gravadas no computador do usuário por ordem de algum site na internet. Nem todos os sites copiam cookies, mas existem sites que eles nem abrem se os cookies não forem copiados. Tá claro? Só que qual é a finalidade desses cookies? Identificação do usuário do site, justamente os seus logins, as suas informações de login, os seus comportamentos de consumo, as páginas que ele visita. Justo, eles fazem isso? Fazem. Você é constantemente monitorado por determinados sites que você visita, porque eles vão montando a seu respeito um arquivo com várias informações do teu perfil de comportamento na internet. Tu não tem ideia de quanto isso é importante para determinadas empresas. Existem tecnologias hoje na web que te direcionam exatamente para o tipo de conteúdo que você gosta de ver. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Olha, digamos que você acesse um site na internet, digamos você vai no site de uma loja de e-commerce.
Vamos pegar o site da Americana.com. Quando você quer comprar alguma coisa no site da Americana, você vai ter que fazer um cadastro, tá? Não é porque a Americana precise saber se você está com o nome na Serasa, no SPC. Não é por isso. É porque ela precisa do teu nome e do teu CPF para poder emitir uma nota fiscal. Ela precisa do teu endereço para poder mandar ou entregar o produto, tá ok? Então tu vai lá e faz um cadastro. Quando tu termina o cadastro, o site da Americana vai lá no teu computador e copia esse cookie, tá? Com teu nome, teu endereço, com todas as tuas informações ali que você preencheu, tá? Só que você não comprou nada no site da Americana. Você vai, continua a tua navegação. Um mês depois, você volta a abrir o site da Americana. Quando a página da Americana estiver carregando ali no browser, tá? Aparece na parte da página assim: olá, fulano, tudo bem? O seu último acesso foi no dia tal. Mano, como é que sabe que sou eu que estou tentando acessar o site agora? É porque quando você acessou primeiro, ela foi lá e copiou esse cookie. Quando estava carregando, ela foi lá e procurou, achou e carregou as instruções que estavam ali nessa parte da página. Tá, Gilson, e daí? E daí que esse cookie fica ali registrando os teus comportamentos. Por exemplo, toda vez que você for no site da Americana. Digamos, você vai no site da Americana e pesquisa sempre por computadores, notebooks, tablets. Você sempre pesquisa por DVD, tá? O que vai acontecer? Ela vai montando isso e passa a te tratar como cliente preferencial para aquilo. E te direciona toda vez para esse tipo de produto. Ela vai lotar a tua caixa postal, todo dia ela te manda um e-mail com promoções de eletrônicos, ela te manda e-mails com promoções, pré-vendas, lançamentos de DVDs. Então ela monta justamente um histórico a teu respeito para poder monitorar o teu comportamento, tá ok? Isso é muito importante para essas empresas que vendem produtos na rede. Mas aí o que vai acontecer? Bora ver o que o cara dá aqui entre as assertivas para ver quais são os riscos, tá? Que uma pessoa corre justamente dando permissão para a instalação dos cookies. Possibilitar, aqui na assertiva A, possibilitar a apresentação de links que podem redirecionar a navegação para páginas falsas e induzir o usuário a instalar códigos maliciosos? De jeito nenhum. Um cookie não é um malware, tá? Ele não faz isso. Possibilitar a instalação de programas especificamente criados para executar atividades maliciosas? Também não é essa a finalidade dele. Permitir a exibição de mensagens indesejadas contendo propagandas e conteúdos impróprios? Também não. Eu te falei ainda agora que quem pode fazer isso é um adware, tá? É um tipo de malware que reproduz propaganda. Permitir a coleta de hábitos de navegação, por parte da empresa responsável pelo site visitado? Positivo. Essa é a finalidade, tá? Permitir a coleta de hábitos de navegação por parte da empresa responsável pelo site visitado. Então, nesse caso, vamos ver por que a letra E não está certa? Permitir que um possível invasor tenha acesso a arquivos importantes localizados no disco rígido do computador do usuário? De jeito nenhum. Não é a finalidade justamente da instalação do cookie. Então, na nossa 28ª questão aqui, tá, da última prova do BASA, a assertiva correta é a letra D, ok? Vamos continuar a nossa correção? Vamos para a nossa 29ª questão da última prova do BASA. A figura acima mostra as barras de menu e ferramentas padrão de instalação de determinado aplicativo da suíte LibreOffice. Olha, presta atenção. O LibreOffice é um suíte de aplicativos muito parecido com o Office da Microsoft, tá? No LibreOffice, você vai ter um editor de textos que é o Writer, um programa de planilhas eletrônicas que é o Calc, um programa de apresentações que é o Impress, um programa de funções matemáticas que é o Math, um programa de banco de dados que é o Base e um programa para editoração eletrônica que é o Draw. Esses aplicativos compõem justamente o LibreOffice. Só que as ferramentas de um aplicativo, quando ele está dentro de um suíte, Gilson, o que é um suíte? Suíte é um conjunto de aplicativos que a indústria do software disponibiliza para atender às necessidades de um determinado segmento. Não existe um segmento que tenha demanda só por um tipo de software e não existe software que atenda todas as demandas de um segmento. Tá claro? Então ela junta aplicativos tentando atender todas essas demandas, essas necessidades que cada empresa ou cada segmento tem. Então, justamente o LibreOffice é voltado para escritórios. Então, por isso que ele tem editor de texto, planilha, apresentação e por aí vai. Só que quando um aplicativo pertence a um suíte, várias funcionalidades são comuns.
Por exemplo, ferramentas, teclas de atalho, formas de seleção, algumas são comuns a todos os aplicativos do Switch. E aqui ele vai ter praticamente quase que as mesmas ferramentas nas suas barras, na sua barra de menu, barra de ferramentas, barra de formatação aqui. Por exemplo, se tu for no Writer, tu vai ver uma barra de menus, tu vai ter uma barra de ferramentas e tu vai ter uma barra de formatos ou formatação. Mas eu quero te chamar a atenção o seguinte. Nessa barra de formatação, bem aqui, você vai ter algumas ferramentas que podem justamente definir a que programa ela pertence. Olha, aqui você tem, por exemplo, formato de moeda, formatar a célula no formato moeda, porcentagem, aumento de casas decimais, diminuição de casas decimais. Isso aqui já está mais relacionado a cálculo, né? Qual é o programa que trabalha, digamos, com cálculo? Planilhas eletrônicas. Então, essa barra aqui, tá? Se tu for pegar essas ferramentas bem aqui, inclusive tem aqui uma, olha, mesclar células, bem aqui, essa barra, essas barras, elas pertencem justamente ao programa Calc, ao programa de planilhas eletrônicas do LibreOffice, que é o Calc. Então, a 29ª questão da última prova do BASA, assertiva correta é a letra E, ok? Vamos para justamente 30ª questão da última prova do BASA. O cara coloca assim: as redes de computadores caracterizam pelo compartilhamento de recursos lógicos e físicos por meio de sistemas de comunicação. Entre os recursos físicos de uma rede não incluem os... Aí o cara coloca aqui as opções, olha. Por exemplo, o modem, ele é um recurso físico da rede? É um modulador e um demodulador. Os repetidores também é um recurso físico? Também é. Software é um recurso físico? Não, é só a gente pegar os nossos conceitos básicos de informática. O que é hardware? Hardware é a parte física do processamento de dados. O que é software? Software é a parte lógica. Um sistema usuário, ele é composto por hardware e software. Hardware é físico, software é lógico. Então, se ele quer saber aqui, olha, entre os recursos físicos de uma rede, não incluem os... Óbvio, né, mano? Tá? Nem para vir umas 3 questões mais ou menos nesse nível aqui, né? Justamente a assertiva correta da 30ª questão é justamente a letra C. Olha, a gente brinca, nem para vir uma questão fácil dessa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Questão fácil em prova não é vantagem. Prova muito fácil, mano, joga o ponto de corte lá para cima, tá? O ideal é que ela tenha geralmente um certo grau de dificuldade nas questões para serem resolvidas, justamente para peneirar realmente quem está preparado, quem estudou, quem está fazendo como você, que está aí agora, talvez de madrugada, talvez de manhã cedo, talvez aí na hora do almoço, aproveitando o teu celular aí, para poder conferir conteúdo de prova de concurso público. Então, peneira, tá? Se a questão for mais rebuscada, mais bem feita, ela vai nivelar mais por cima os candidatos, tá? Mas nesse caso aqui, uma questão extremamente fácil, a assertiva correta da 30ª questão da prova do BASA é a assertiva C. Ok? Beleza. Então aqui a gente encerra a correção da prova do BASA, tá? Mas eu te falei, tem outro concurso público, o edital saiu recente, a prova, tá? Já é agora, a gente vai ter justamente a prova do Bampará. Vamos pegar a última prova do Bampará e vamos resolver essas questões para poder te ajudar na tua preparação para você que vai fazer a prova do Bampará. Vamos começar pela nossa primeira questão. Eu mantive o mesmo procedimento, eu não alterei o número da questão para você baixar a prova do Bampará e ir lá e estudar, tá? E conferir ou acompanhar essa aula, corrigindo logo a prova aí. Preste bem atenção, vamos pegar a nossa 16ª questão do conteúdo de informática da última prova do Bampará. As teclas de atalho para encerrar uma aplicação do ambiente Windows, aí ele não deixa especificado qual se é o XP, se é o 7, mas é a mesma coisa, tá? Vão ser as mesmas. Vamos ver quais são as opções que ele dá. Ele vai dizer, olha, para você encerrar uma aplicação no Windows, você pode usar o Alt F4, o Ctrl V, o Alt ESC, o Ctrl E ou Alt End. Olha, quando tu quiseres fechar qualquer aplicação no Windows, mano, tu vais usar a tecla Alt F4. Alt F4
fecha qualquer aplicativo que esteja ali aberto no Windows. Por exemplo, o Word está aberto, Alt F4 fecha o Word. O Excel está aberto, Alt F4 fecha o Excel. E se não tem nenhum aplicativo aberto, Alt F4 bota o Windows em processo de desligamento. Só toma muito cuidado com uma coisa. Se tu, por exemplo, está no Word, editando um texto, Alt F4 fecha o Word. Mas eu já vi provas em que o camarada coloca: se for necessário que o usuário feche o documento que está sendo editado. Só para te dar mais informação, tá? Aí seria o Ctrl F4. Entenda o seguinte: Alt F4 fecha o Word. Ctrl F4 fecharia o documento que está sendo editado no Word. Tá? Não fecha o Word, só o documento. Tá? Gilson, se eu ainda não tiver salvado, ele vai te perguntar, mano. Vem cá, deseja salvar as alterações do documento? Ele vai te perguntar se tu ainda não tiver salvo. Mas só para te dar mais informação, como eu te falei, Alt F4 fecha o Word, fecharia no caso o aplicativo, Ctrl F4 fecharia o documento, ok? Mas nesse caso, a 16ª questão da última prova do Bampará, a assertiva correta é a letra A, beleza? Vamos para a nossa outra questão da prova do Bampará. A 17ª questão, o cara colocava assim: na barra de ferramentas do Word 2007, qual o efeito causado pelo ícone de atalho? Aí ele dá a figura. Lembra que eu te falei? Tu tem que justamente entender. Até agora, várias questões, a gente mostrou a imagem, né? Então ele dá aqui justamente o que isso aqui faz no Word 2007. Ele fala, olha, mudar o tamanho da fonte, aumentar o tamanho da fonte, temporizar a forma de apresentação das fontes, reduzir o tamanho da fonte, mudar o tipo da fonte. Olha, inclusive, ele está falando aqui do Word 2007, mas ele está colocando justamente uma característica do Word 2003. O Word 2003, a fonte padrão do Word 2003 era Time New Roman. Do 2007 é a fonte Calibre, mas ele não está falando que a fonte é padrão, eu só estou te chamando a atenção para isso. Se fosse o 2003, estava certo, Time New Roman. Mas no Word 2007, aqui a fonte seria Calibre. Mas aqui você o quê? Você muda a fonte do documento. Você não aumenta, não muda tamanho, não aumenta tamanho, não temporiza a forma de apresentação, nem reduz tamanho. Você vai alterar o tipo de fonte do documento. Então, a 17ª questão da última prova do Bampará, a assertiva correta é a letra E. Beleza? Vamos ver a 18ª questão da prova do Bampará. Considere o aplicativo Excel 2007. Qual a função utilizada para calcular a média das notas na célula D7? Bem aqui, olha, tá na célula D7. Dos valores inseridos das células D2, D3, D4, D5 e D6. Ou seja, qual fórmula ele usou aqui, né, para poder chegar aliás, qual fórmula ele usou aqui para chegar à média justamente aqui. Vamos lá ver quais são as assertivas que ele dá. Olha, presta bem atenção. Ele dá aqui na nossa primeira questão, olha, igual média, D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6. Não, tá? Porque tu não vai usar esse tipo de sintaxe nessa função, tá? É igual média de D2 até... Isso aqui não existe, mano. Tá? Dentro do Excel. Média de D2, dois pontos, né? 2 pontos no Excel tem sentido de intervalo. Quando você coloca 2 pontos, você está dizendo o quê para o Excel? Olha, meu irmão, pega todo o conteúdo dessa célula aqui, multiplica do intervalo todinho até a célula D6. Então ele está dizendo, olha, tira a média para mim de D2 até D6. Gilson, se tivesse aí um ponto e vírgula, ele faria a mesma coisa? Não. Se aqui tivesse um ponto e vírgula, ele ia colocar D2 e D6. Ele só ia fazer a média, no caso dessas duas aqui, tá? Mas nesse caso, tu tá mandando um intervalo, olha, de D2 até D6. Se é de D2 até D6, a fórmula que foi inserida aí na célula D7, como ele fala, tá? Foi justamente essa aqui, olha. Igual média de D2 até D6. Ele foi inserido aqui na D7 porque foi aqui, era aqui
que ele queria o resultado do cálculo, tá? Então, nesse caso, a 18ª questão da última prova do Ampará, a assertiva correta é a letra C, tá ok? Mas deixa eu te chamar a atenção para um outro detalhe. Eu não estou aqui só para te dar gabarito. Preste bem atenção. Se você olhar aqui na tua assertiva D, tu tem uma forma de sintaxe, olha, igual média de D2 ponto D6. Eu quero que tu entenda o seguinte. Essa aqui, olha, na assertiva C, é a forma oficial do Excel reproduzir um intervalo para você, fazer um cálculo de um intervalo. Mas o Excel, ele entende isso aqui como sendo um intervalo. Tu pode botar um ponto, reticências, ponto, ele entende como sendo um intervalo. Entende o seguinte, eu não estou dizendo que o Excel aceita, eu estou dizendo que o Excel entende se você digitar assim. Tá, Gilson, então por que não pode ser assertiva D? Porque ele deu a forma oficial. Se o cara na prova, ele der desse jeito aqui, é aí onde tu tem que entender a maldade da questão. Maldade, tá? Da questão é que ele coloca a forma oficial, mas aqui, se tu digitar isso aqui, o Excel também vai fazer essa média de D2 até D6, porque ele entende isso aqui como que é o intervalo. Mas como tu tens as duas opções, vai na certa, mano. Vai na oficial. Isso aqui ele entende, não é que o intervalo seja representado assim. Ele entende como se fosse um intervalo. Deu para entender? Foi só para te dar mais dica, toma muito cuidado, mas sempre vai na forma correta de sintaxe da função. Então, nesse caso, a 18ª questão, a assertiva correta é a letra C, tá? Vamos ver se a gente ainda tem mais questão. Ainda tem uma 19ª questão da prova do Ampará, tá? O cara coloca assim. Segundo os padrões internacionais, o tripé da segurança da informação são... Tripé, mano, da segurança da informação. Ele coloca lá, vamos ver as assertivas que ele dá. Presta bem atenção. Antivírus, firewall, certificação digital? Não. Senha, antivírus e anti-spam? Também não. Consistência, autenticidade, integridade? Também não. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Opa! Preste bem atenção. Existem alguns princípios básicos de segurança da informação. Os princípios básicos da segurança da informação são disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e retratabilidade, que também pode aparecer na tua prova com o nome de não repúdio, tá? Irretratabilidade ou não repúdio. Gilson, o que é isso? Olha, princípio da disponibilidade. O que é isso? É a garantia de que todos os recursos vão estar disponíveis quando forem solicitados. É o princípio de segurança da disponibilidade. Todos os recursos vão ter que estar disponíveis ali, mano. O princípio da integridade. O princípio da integridade é a garantia de que os dados eles vão permanecer íntegros da origem, digamos, numa rede até o seu destino. Tá? Eles não vão ser alterados, eles do jeitinho que eles estão, digamos, em um servidor, eles vão ser transportados para o servidor, eles vão estar do mesmo jeito, tá? Eles vão permanecer íntegros, então a gente chama isso de princípio da integridade. Também tem o princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade, ele está relacionado ao controle do acesso. Só vai ter acesso à informação, a qualquer, aí na questão da segurança, só vai ter acesso quem tem autorização. Quem não tem, o conteúdo permanece confidencial. Então, a gente chama de princípio da confidencialidade. E você tem o princípio da autenticidade. O princípio da autenticidade é a garantia de identificação de quem está ali querendo ter acesso à informação ou quem está participando, por exemplo, numa rede de uma transmissão ou acesso seguro. Tá ok? A identidade, ela é autenticada. Só que quando a identidade é autenticada, dá origem a um outro princípio, que é o princípio da irretratabilidade, que eu te falei que também pode ser chamado de não repúdio. O que é isso? É justamente a parte que ninguém vai poder negar que fez. No princípio, no momento que a identidade ela é autenticada, ninguém pode dizer que não fez aquilo. Justo, eu não estou entendendo. Por exemplo, olha, o que te identifica numa rede, por exemplo? O que te identifica numa rede é o seu login. Tá? É aquele nome que você escolhe, é aquilo que vai justamente, que você recebe ou você escolhe, que vai lhe identificar na rede. A senha, ela prova que é você. Então, olha, você vai tentar acessar um sistema e ele vai, mano, qual é o teu login? Tu vai lá e digita. Peraí, é tu mesmo que tá aí?
Fala o seguinte, mano, prova que tu tá aí, qual é a senha? Aí tu vai digitar a senha. Não, olha, realmente é o fulano, olha, ele tem um cadastro, ele tem autorização para acessar o servidor, ele tem então é ele mesmo. A tua identidade foi autenticada. No momento que a identidade é autenticada, mano, ninguém mais vai poder negar que fez. Aí a gente chama isso de princípio da irretratabilidade ou princípio do não repúdio. Só que os principais são quais? O princípio da confidencialidade, o princípio da disponibilidade e o da integridade. Então, nesse caso aqui, a 19ª questão, tá, da última prova do Bampará, a assertiva correta é a letra D. Ok? Beleza? Opa! Gente, eu espero que tenha valido, tá? É um esforço do exemplo, é um esforço do grupo de professores do exemplo de trazer para você informações, ferramentas, tá? E justamente que te facilite, te dê segurança para você poder acertar as suas questões na prova e que você possa justamente alcançar o teu objetivo, que é passar no concurso público, ser nomeado, tá? E realizar todos os objetivos da tua vida. Olha, o meu muito obrigado, eu espero que tenha valido mesmo. Se gostou, dá um like aí embaixo, dá uma curtida aí embaixo, tá? Que se a gente tiver uma boa aceitação, a gente volta aqui para resolver outras provas para você. Muito obrigado, fica com Deus e Deus te abençoe.